Boa noite. É, Hoje começa uma série aí que eu estou chamando de Fala Treinador, mas pelo seguinte motivo: o que vai estar consistindo o Fala Treinador. Estarei falando sobre alguns temas que eu achar relevante. E também quero responder algumas dúvidas que as pessoas tiverem e quiserem estar mandando. Então vai consistir nisso. Eu vou trazer temas e vou também estar tirando as dúvidas que quem quiser está tirando. Então tudo vai o Fala Treinador vai consistir nisso. E quais os dias que acontecerá? Acontecerá nas segundas e nas quintas-feiras, às 9 horas da noite. Se porventura precisar, você passando por para outros dias, eu vou estar passando por outros dias e avisando também. Então, tudo vai consistir nisso. Vou trazer temas, vou responder dúvidas e vou poder fazer essa disseminação maior de algumas coisas por aí. Então, vai convidar todos a estar participando também, né? Então, vai ser bom isso. Então, o Fala Treinador vai ser dessa forma. Então, todas as segundas e quintas-feiras, às 9 horas da noite. E uma coisa que eu já queria estar trazendo, que eu vi um vídeo na semana passada, onde que a pessoa pegava e falava sobre tempo de treino. Então, o que ela falava? Ela falava que se passar de 1 hora a pessoa está treinando fofo. Mas é uma coisa que meio que eu discordo de certa forma. Então, não quer dizer que passar de 60 minutos a pessoa está treinando fofo, porque vai depender de alguns fatores aí. Então, entender o que está por trás ali é primordial. Então, não quer dizer essa questão de botar tempo no treino não condiz com muita coisa, pelo seguinte motivo: tudo vai depender de da questão de volume de treino, da escolha dos exercícios. Então, a escolha dos exercícios também vai falar da questão de qual o tempo do treino. Não quer dizer que tudo vai depender disso. Também vai depender de outros fatores também, do qual o objetivo da pessoa. Então tudo, essa questão do tempo de treino vai depender dessa questão. Então não quer dizer que passou de 60 minutos é fofo. Tudo vai depender de uma série de fatores aí. Porque não tem muito embasamento isso. Igual uma pessoa chegou e falou assim: então se a pessoa descansar 3 minutos, vai passar de pegou 3 minutos, vai passar de 1 hora. Claro que vai, porque vai depender da quantidade de exercício também que vai estar influenciando dentro desse quesito. Porque vamos supor que a pessoa faz 7 exercícios,
E se fizer 3 séries, dá 21, dar 1 hora e 3. Então, só por conta de 3 minutos, quer dizer que a pessoa treinou fofo? Não, muito pelo contrário. Pode ser que por outras questões achou necessário passar ali. Então, tudo vai depender de uma série de fatores, não quer dizer que tudo vai depender só do tempo em si. É muito vago falar que tempo de treino, por conta de 1 hora, por conta de 3 minutos é treino fofo. Muito pelo contrário. Muitas vezes meu treino passa de 1 hora. Não quer dizer que eu treino fofo. Se fosse olhar só isso, eu tinha que diminuir o volume do meu treino pela metade. Fazer só 2 séries na maioria dos exercícios, onde que eu faço 3 séries. E, por exemplo, igual tem treino meu que chega a 1 hora e 20, 1 hora e meia. Outro ponto também, não quer dizer que 1 hora e meia vai catabolizar. Eu já escutei isso também. A catabolização é muito difícil acontecer sim do nada. Depende de uma série de fatores também. E tudo vai depender de alguns fatores aí. Essa questão de treino, de tempo de treino, porque muito é vendido isso, porque precisa ter tempo ali, não precisa. Pode ter treino que vai durar 40 minutos, 45, 60 minutos, 80 minutos, que por exemplo, o próprio Paulo Musa, eu já escutei ele falando que tem treino dele que chega a durar 85 minutos, 80 minutos. Ele não treina fofo, muito pelo contrário, ele treina muito pesado. Hoje em dia o treino dele está mais voltado para outras modalidades esportivas, não tanto igual ele treinava, apesar que hoje os objetivos dele são totalmente diferentes também. Então, tudo vai depender desses fatores, do objetivo, do volume de treino. Uma coisa eu concordo, que talvez o volume de treino pode estar de forma exagerada, mas não sempre. E muitas pessoas acabam ultrapassando 1 hora de treino pelo seguinte motivo: por conta de celular dentro da academia, uma coisa que pode ser totalmente errada aí também. Então precisamos analisar e não só jogar as coisas por aí. Então tudo precisa ser analisado num contexto individual, não num contexto generalizado e soltar isso do nada e falar isso aqui que é a forma certa. Não, isso é totalmente errada falar isso. Se generalizar as coisas é totalmente errado e tudo precisa de análise de contextos. Então não quer dizer que eu treinei 1 hora e 20, 1 hora e 10, igual tem treino meu que acontece, e falar que eu treino fofo por conta disso. Claro que esse vídeo não foi direcionado para mim. Eu sei disso, sei muito bem disso. Eu só estou dando a minha opinião sobre tempo de treino, que não se pode generalizar tudo e precisa analisar contextos e objetivos, fora o volume de treino, fora a escolha dos exercícios, ver o que de fato precisa ser olhado ali e ver tudo que precisa ser olhado. Nada pode ser olhado de forma generalizada, tudo tem que ser adentrar e ver o que de fato precisa ser visto. E questão de volume de treino, eu vejo muito que há essa questão de volume de treino errado para muitas pessoas. O volume de treino para a maioria das pessoas está totalmente errada, porque onde que elas colocam totalmente o volume
um volume de treino num determinado músculo não precisavam, onde que elas precisavam direcionar isso para o outro grupo muscular. Então, há essa questão dentro das academias que hoje eu vejo também. Então, há essa necessidade, sim, de olhar tudo isso, ver o que de fato precisa ser feito. Então, analisar isso, eu vejo que muito se precisa analisar o volume de treino das pessoas hoje, que está totalmente errado na maioria das vezes e está muito genérico o treino das pessoas. Então, hoje eu vejo que o treino das pessoas está muito genérico e por isso que a grande parte acaba treinando totalmente errado dentro disso. Ver isso é primordial. Então, uma questão é essa. Corrigir o volume de treino das pessoas. É um principal ponto e deixar tempo de treino de lado. E outra coisa que eu queria estar falando também é sobre a questão de densidade calórica de alimento. Também questão pelo simples motivo. As densidades calóricas dos alimentos são totalmente diferentes. E isso pode, não de forma direta, mas impactar ali no emagrecimento, no que é hipertrofia, no que é performance. Mas muitas vezes as pessoas, o que elas suportam de volume de comida é totalmente diferente de uma das outras. Pelo seguinte motivo, cada pessoa tem uma fisiologia, cada pessoa tem um metabolismo que suporta aquela quantidade de alimento. Então, cada pessoa vai ter uma necessidade de um alimento. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem comer muito, mas precisa ter uma densidade de alimentos bem maior. Então, essa densidade calórica precisa muitas vezes vai precisar por exemplo, de uma farofa dentro da dieta dela ali, onde que a farofa tem uma densidade calórica muito alta e através de uma menor quantidade de comida. Então, se tem muito isso. Então, tem essa diferença de calorias de alimento para alimento. Que, por exemplo, a diferença de farofa, que, por exemplo, 20 gramas de farofa pode-se ter 100, 150, 200 calorias contra a mesma coisa que quando se fala em 100 gramas de batata, 150 gramas de batata, que vai ter na faixa de 200 calorias também. Tudo vai depender desses pontos. Tudo precisa analisar a densidade de cada alimento. Cada alimento vai ter uma quantidade de calorias. Então, tudo vai depender daquilo que se precisa. Então, tudo pode impactar dentro do que é emagrecimento, do que é hipertrofia e do que é a performance. Então, cada metabolismo vai pedir uma coisa. E um ponto também é a questão de modalidade esportiva. A modalidade esportiva que a pessoa escolhe pode pedir uma forma de alimentação totalmente diferente da outra. Onde que, muitas vezes, por exemplo, corrida é totalmente diferente do que a musculação. Então, a questão ali do que é a alimentação de um corredor para quem pratica musculação é totalmente diferente. Porque, por exemplo, quem corre 42 quilômetros é diferente do que a pessoa que corre 5 quilômetros. Onde que quem corre 5 quilômetros não vai precisar
de tanto carboidrato como uma pessoa que corre 42 quilômetros. A mesma coisa que quem pratica a musculação não vai precisar de tanto carboidrato como quem corre 42 quilômetros. Então, se tem essas grandes diferenças onde que a densidade dos alimentos vai impactar dessa forma também. Porque tudo depende daquilo que se faz. Então, precisamos analisar contextos, objetivos e individualidades. Tudo vai depender de contextos e de individualidades. Nada se tem igual, tudo vai depender. Que isso é uma das principais coisas que difere uma pessoa, o que difere, isso é primordial. Então, entender contextos de individualidades, a mesma coisa do que eu estava falando no início sobre questão de tempo de treino, tudo. Tempo de treino vai ser individual também, tudo vai impactar dentro disso. Inclusive a densidade alimentar a densidade calórica dos alimentos vai impactar de forma direta no que se diz tempo de treino também. Tudo, esses pontos, tudo que eu estou falando aqui, vai estar interligado. Densidade calórica, a quantidade de calorias que a pessoa está ingerindo, a densidade calórica de cada alimento, tudo vai estar de forma interligada e precisa ser analisado. Não se tem nada igual. Então, tudo precisa ver contextos e individualidades. Entender as individualidades de cada pessoa é primordial. Eu gosto de analisar individualidades, ver o que de fato a pessoa vai fazer, quais são os objetivos que as pessoas têm. Então, tudo precisa ser analisado, contextos. Isso que dois pontos que eu queria estar trazendo hoje aqui são esses. Tempo de treino, não se tem tempo pré-definido. Isso não quer dizer que a partir de tanto, se você não treinar até tanto tempo, quer dizer que você está treinando fofo. A densidade calórica de cada alimento é totalmente diferente, vai depender de contextos e pode sim impactar naquilo que é emagrecimento, que é hipertrofia, no que é performance também. Tudo vai precisar, inclusive tempo de treino vai depender da modalidade esportiva também. Tudo isso vai estar individualizado de forma para aquela pessoa, porque nada tem igual, nada se faz igual, nenhuma modalidade esportiva é igual. Então não tem o porquê de falar que tal alimento é melhor, tal tempo de treino é melhor. Então tudo precisa ver isso, ver qual a finalidade daquele treino, qual a finalidade daquela dieta. Então isso acaba impactando de forma direta dentro do que se é aquilo. Então a densidade calórica, a matriz alimentar impacta ao que é o tempo, o que é o treino, o volume de treino. Então tudo isso precisa estar de forma individualizada e concreta para aquela pessoa. Então são dois pontos que eu acho primordial.
analisar dentro de acordo com aquela pessoa. Então, precisamos ver o que de fato precisa ser feito. Se caso alguém quiser estar perguntando alguma coisa, eu vi que mais cedo o Miguel falou deu boa noite. Eu vi que o Anderson estava aí também e o Léo também falou boa noite aí. Então, são 2 pontos que eu queria estar falando sobre. Tempo de treino que é individual, vai depender muito de pessoa para pessoa, e densidade alimentar, densidade calórica pode sim de fato impactar naquilo que se é objetivo da pessoa e precisa ser analisado de forma criteriosa e dentro do contexto de individualidade daquela pessoa. Tudo precisa ser muito bem analisado de acordo com as individualidades e não pode ser de forma generalizada e, claro, de acordo com as preferências das pessoas, daquele indivíduo. Sobre a questão do déficit calórico, isso vai muito questão de individualidade também. Não se tem um padrão para todo mundo. A questão do déficit calórico é para emagrecimento e também em alguns casos para recomposição corporal. Quando se fala em recomposição corporal, o déficit calórico não vai ser tão alto assim, igual no emagrecimento de uma pessoa que está obesa. De uma pessoa que está obesa, pode-se chegar até 1000 calorias, que não vai afetar tanto assim, mas quando se fala em recomposição corporal é na faixa de 200 calorias. Então tudo precisa, questão de tempo para déficit calórico é muito individual também. Vai muito do que se fala em aderência de cada pessoa. Então, inclusive a densidade calórica dos alimentos entra nisso também. Que, por exemplo, às vezes pode acontecer que em alguns, dependendo da refeição, a questão da batata pode ser melhor para a pessoa, questão quando ela está acostumada a comer muito. Então, pelo seguinte motivo, que a batata ela é menos calórica do que o arroz. Então, pode acontecer isso e pode acontecer que a matriz alimentar
vai favorecer aquela pessoa quando se fala em batata. Claro que eu não estou generalizando e que precisa ser analisada caso a caso. Então, em alguns casos pode-se chegar a 1000 calorias, em outros não. Tudo vai depender do que a pessoa consegue aderir ali. Questão de tempo vai depender do que a pessoa suporta. Porque muitas vezes a pessoa pode chegar a ficar um ano em déficit calórico e vai ser o ideal para ela. Que igual no meu caso, quando eu emagreci em 2022, eu perdi 30 quilos em um ano. Eu fiquei mais de um ano em déficit calórico. Eu consegui fazer essa adesão ao déficit calórico de forma livre. Então tudo vai depender da individualidade da pessoa também. Então isso é muito individual, a questão do déficit calórico, o quanto a pessoa suporta ali. Então isso vai de muita individualidade de cada pessoa. E cara, em questão de suplementação é muito individual também. Sobre suplementação é coisa muito individual pelo seguinte motivo, porque a questão de suplemento vai entrar muito no que a pessoa precisa. Nem todo mundo vai precisar de algum suplemento. E alinhar um bom treino e alimentação vai depender muito da individualidade de cada pessoa, do que cada pessoa vai estar precisando. Então, sim, precisa estar muito bem alinhado, que os profissionais contratados precisam estar muito bem alinhados ali no que vai fazer. No que tange, e detalhe, um não pode dar palpite naquilo que o outro está fazendo. E um dos motivos que eu, em particular, quis fazer tanto a educação física como a nutrição foi por conta disso. Para eu poder alinhar tudo ali dentro do que eu consigo estar oferecendo de melhor para aquela pessoa. Tipo assim, e da pessoa ter o profissional de educação física, o personal trainer, o treinador, juntamente com o nutricionista ali. Então, vai estar muito bem alinhado ali. Para ter um bom treino, uma boa alimentação alinhada, precisa estar alinhado com aquilo que é as preferências do aluno, com os objetivos do aluno e com a rotina do aluno. É primordial estar com as preferências, com a rotina, com os objetivos. Essa tríade vai falar muito bem do que qual vai ser a aderência daquele aluno diante daquele treino e aquela alimentação. Tudo vai estar de acordo com isso. Então, precisa estar, para um bom alinhamento, precisa disso. E para um bom resultado, tanto com ou sem suplementação, vai estar dependendo desses fatores também. Então, tudo precisa estar muito bem alinhado, muito bem de acordo com aquilo que a pessoa busca. Então, e volta naquilo que eu estava falando. O que
se pede a individualidade de cada pessoa também. Então, tudo precisa estar muito bem alinhado com aquilo que se pede a pessoa. E muitas vezes as pessoas estão perdidas no objetivo. Mas quando você entende que você pode nortear aquilo que ela quer, então há uma grande diferença para a pessoa também. Entender o contexto que ela está inserida. Muitas vezes ela pode estar perdida no objetivo que ela quer, mas quando você se dá um norte para ela e fala que vamos através disso que vai ser melhor para você, você consegue alinhar muito bem aquilo que se faz necessário e a individualidade da pessoa. Já se deu 30 minutos dessa live. Vou estar encerrando por aqui. Então, quinta-feira terá mais. Então, hoje eu vou estar encerrando por aqui. Claro, se ninguém mais tiver dúvidas, mas acho que 30 minutos para início está bom, com o tempo vai atraindo mais pessoas e conseguindo chamar mais pessoas para isso também. Então, todas as segundas e quintas-feiras eu estarei por aqui fazendo essa live, fazendo o Fala Treinador, para poder conversar sobre alguns temas e também para poder tirar quaisquer dúvidas que as pessoas tiverem. Então eu agradeço quem passou por aqui. Então, por hoje eu falei sobre tempo de treino, densidade calórica, falei sobre individualidades, falei sobre suplementação, também falei sobre alinhar treino e dieta de forma concreta. Agradeço a todos que estiveram aí. Obrigado.